You had no authority. None. Mexico City. What were you doing there? I was taking some overdue holiday. So what's going on, James? They say you're finished. What do you think? I think you're just getting started. Magnificent, isn't she? 0 to 60 in 3.2 seconds. A few little tricks up her sleeve. Do one more thing for me. What do you have in mind? Make me disappear. Tell me where he is. He's everywhere. You should go there. You're crossing over to a place where there is no mercy. You're protecting someone. Get away from me! Why should I trust you? Because right now, I'm your best chance of staying alive. This organization, do you know what it's called? Its name is Spectre. Do you know who links them all? Me. Welcome, James. You came across me so many times, yet you never saw me. What took you so long? Is this really what you want? Living in the shadows? Hunting? Being hunted? Always alone? I don't stop to think about it. It was me, James. The author of all your pain. Cinemação, o seu podcast sobre cinema. Acesse nosso site cinemação.com. Cinemação. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação número 160. Eu sou o Arinelli, Rafael Arinelli, e eu quero conhecer o Dia dos Mortos do México estando vivo. Os mortos vivem. Aqui é o Henrique Risato e o melhor 007 que eu já vi é o jogo 007 contra GoldenEye do Nintendo 64. Porra, olha aí, o cara veio com uma nostalgia forte agora. E que jogo, hein? Pô, nossa, fez a nossa adolescência, hein, Rafa? Não sei se nosso convidado jogou esse jogo, mas, cara, horas e horas e horas de vida nas peles do James Bond, do Pierce Brosnan. Exatamente. O Nintendo 64 comecei a ter aquela noção de que se eu começar a jogar videogame, eu ficava a vida inteira jogando videogame. Então eu falei assim, ok, ou jogo videogame ou eu vivo. Entendi. Bom, e eu sou Antônio Chachim Dias, e como diria Ian Fleming, o orbital molecular ocupado de maior energia reage com o orbital molecular vazio de menor energia. Olha só, o que é isso? É física? É, um pouquinho de física e um pouquinho de química. Na verdade é o seguinte, isso aqui é teoria do orbital molecular, tá? É um negócio que eu aprendi É um pouco relacionado à física quântica, essas ideias. Existe um autor, tá? Que fez um livro didático muito conhecido da área, né? Que chama Ian Fleming. E os caras ficavam zoando, falando, não, vou assistir um filme 007. Aí pegava o livro, né, do Ian Fleming, meu roteiro. É que o autor tem o mesmo nome. Na época que eu estudava química, tinha o mesmo nome. O autor desse livro, o autor do 007 é o mesmo nome. Então o pessoal fazia piada com essa história. Caraca, mas escreve igualzinho também? É tipo piada do Big Bang Theory, sabe, Rafa? Ah, sim. Igualzinho. Olha só. Igualzinho. Caraca. Se você colocar Ian Fleming, o primeiro que aparece é o autor do 007. Ele é o mais famoso, né?
Aí se você coloca Ian Fleming Organic Chemistry, Entendi. aí aparece o outro inglês. O outro que, que não é famoso. Exatamente o meu nome. É. E não tem nada a ver né? com não tem nada a ver com o Fleming Moe, aquela bebida lá do Moe dos Simpsons, né? Não, Fleming Moe só tem a ver com xarope. É como se existisse nesse mundo, Henrique, um Henrique Risato que faz sucesso em Hollywood, tá cheio de mulheres, modelos ao seu redor, tá vivendo aí, fazendo clipe de rap, entendeu? Só que... É o Henrique Risato do mundo bizarro, que nem o Superman bizarro número 1. Os leitores entenderão. Muito bem, estamos aqui no podcast 160 para conversar sobre 007, olha aí. Tem alguma relação os números? Não tem nenhuma, como de praxe, né? Porque a gente nunca faz nada com relação aos números do podcast, então obviamente que esse daqui também não vai ter. Mas vamos falar aí sobre o novo filme do 007, 007 Contra Spectre, que é o filme que chegou agora em novembro, dirigido pelo Sam Mendes e estrelado mais uma vez pelo Daniel Craig, que veio viver aí mais uma vez esse personagem tão especial que é o James Bond. Vamos então conversar sobre esse filme, vamos dar spoilers, vamos analisar o filme e tal, com todo o glamour que esse personagem merece, mas vamos falar sobre isso logo depois do quadro Repercussão. Agora no Cinemação. Eu começo, então. Repercussão. E eu me surpreendi com o filme. Repercutindo o que rolou durante a semana. Repercussão. Olha só quem que tá comigo aqui nesse Repercussão 160, se não é ele, o gênio, o mito, Henrique Risato, olha aí. Eu sou Risato, Henrique Risato. Muito bom, o Henrique tá aqui pra suprir a falta do Dani, né? O Dani agora entrou num limbo, caiu num limbo de trabalho e muita coisa, assim como o Henrique também, né? Que já tá bastante tempo nesse limbo, né, Henrique? Pelo amor de Deus. Dois podcasts atrás eu participei com o Dani do Repercussão. A gente deu um perdido em você, né? É, exatamente. Mas é que esse podcast, o Dani tá cumprindo uma missão pro MI6, entendeu? Exato. James Bond, assim. E eu ia te perguntar, se você fosse um agente secreto, você acha que você ficaria mais ocupado se você fosse um agente secreto ou sendo um advogado? Olha! Se eu fosse um agente secreto, eu acho que eu ainda assim ia ser mais ocupado sendo um advogado limpando todas as cagadas que o agente secreto vai fazer. Mas eu acho que se eu fosse pro mundo, assim, do James Bond, eu ia acabar sendo o cara da burocracia lá, sabe? Caraca. Eu só ficar organizando as coisas. É, né, cara? Porque isso é uma coisa que não mostra, né? Mas, tipo, o cara vai lá e, sei lá, bate com um carro num ônibus em Roma. É. Meu, deve dar um problema burocrático isso por trás, assim, monstro, né? Eu ia comprar as passagens aéreas do James Bond pra ele poder viajar. Então você ia com ele? Não, eu vou comprar passagem. Entendi, você seria a secretária do James Bond. É, tipo, ia ser a Money Penny. Entendi. Henrique, diz aí pra gente então, lembre os nossos ouvintes como que eles fazem pra escrever aqui pra gente, pra ter seus comentários lidos aqui no podcast, né? Como que eles fazem pra chegar até o Cinemação? Bom, o caminho é muito fácil, né? Se quiser mandar um e-mail pra gente, manda lá no contato@cinemação.com. O Facebook é o facebook.com/cinemação. O Twitter é o @cinemação para aquelas mensagens mais curtinhas. E o nosso Instagram
Instagram também é o @cinemação. Agora, quer ouvir a gente de uma forma diferente? Vai lá na Web Rádio Vagalume, www.webradiovagalume.com. Toda sexta-feira às 22 horas, também conhecido como 10 da noite, e aos domingos meio-dia. E lógico, no nosso site, que é o cinemação.com, faz o login e deixa o comentário nos posts que você mais gostar. E além disso, SoundCloud, iTunes, vai lá, dá joinha, coração, curte a gente. No site tem as outras redes sociais também. Tem bastante jeito de falar com a gente, viu, Rafa? Exatamente. Quem não falar é porque não quer. Exatamente, é porque não quer. E é muito importante essa avaliação, tanto no SoundCloud quanto no iTunes, porque ajuda o nosso podcast a chegar a mais pessoas. Então, se você não contribui de outra forma, se você não manda recado, se você não, se você não manda, não paga a gente pelo Patreon, né? Tipo, vai lá e só... Tipo, comenta, né? Vai lá e avalia a gente. Essa já é uma maneira muito legal de você ajudar a divulgar o Cinemação. Exatamente. A participação de vocês que motiva a gente, né? A melhorar, a ter novidade. Exatamente. Se você quer ajudar o Cinemação a crescer, a se desenvolver, temos aqui uma ferramenta muito bacana que é o patreon.com/cinemação. Através desse site onde o Cinemação está cadastrado, você pode fazer doações mensais para o nosso canal. Essas doações vão ajudar a gente a reinvestir no site e fazer com que ele ganhe novos conteúdos, ganhe nova qualidade, novo layout, ganhe novidades. Tudo isso, obviamente, com a sua ajuda mensal. E essa ajuda pode ser de apenas $1 por mês. Você não precisa se preocupar com o tamanho desse valor que vai ser doado, basta você doar, você ajudar a gente. Você fazendo isso vai estar patrocinando o Cinemação, vai virar um patrão do Cinemação e, consequentemente, você vai ganhar recompensas por isso. Então, por exemplo, a pessoa que doa $1 já passa a fazer parte do nosso grupo secreto do Facebook, onde a gente discute sobre cinema, seriado, onde a gente fala sobre o podcast. Então você vai ter contato direto com a gente, com todo mundo que participou aqui do podcast junto com a gente. Assim como faz o Diego Lima, que é patrão aqui do Cinemação. Ele doa $5 por mês e uma das recompensas que o Diego tem é ele ser citado aqui em todos os podcasts como uma forma de agradecimento que a gente tem aqui, é mencionar o nome dele, que ajuda o Cinemação mês a mês com essa doação, e assim a gente consegue ir arrecadando um dinheirinho para ir pagar hospedagem, SoundCloud e tantas outras coisas que o site vai gerando, né? Então vai lá, ajuda o Cinemação, seja um patrão do Cinemação no patreon.com/cinemação ou pelo banner que está aqui no post desse podcast. E ajuda mesmo, porque mesmo se for $1 já faz diferença. Acredite, ajuda a gente que você recebe o dobro em troca. Ó, boa essa, hein, do dobro em troca. É, mas o dobro é assim, de coisas espirituais, não que a gente vai te pagar $2 que não vai rolar, amigão. Henriquinho chegando aqui na parte onde as pessoas saíram, né, dos seus armários, vieram aqui fazer comentários, e o último podcast foi o podcast Ponte dos Espiões, onde eu e o Daniel fizemos aí as honras e tocamos o podcast, né, fizemos uma análise completíssima aí sobre Ponte dos Espiões, inclusive falando sobre Guerra Fria, sobre Tom Hanks, sobre Steven Spielberg. Foi um papo muito bacana que a gente teve, e aí a gente recebeu comentários. Qual que é o comentário que você trouxe pra gente do último podcast? Vou falar aqui, Rafa. Eu não vi o filme ainda. O podcast sobre Ponte dos Espiões, ele tem spoiler, né? Tem spoiler, exatamente. Ah, então é assim, a pessoa que vai ouvir já vai preparada, ó. Se quiser spoiler na cara, beleza, ouve sem assistir o filme. Se não, vê o filme e depois ouve o podcast, é isso mesmo? Exatamente. E aqui, né, no Repercussão, a gente também não fica dando spoilers. A gente recebe os comentários e quando tem spoiler a gente vai cortando para que as pessoas que estão ouvindo um podcast que não é daquele filme não tomem spoiler na cara, né, obviamente. Então nada de contar que o mocinho morre no final, hein? Exatamente, nada disso, aqui não.
Beleza, eu vou ler então o comentário do Joseph Lima sobre o nosso último podcast e ele diz o seguinte: Tom Hanks e Steven Spielberg, não sei dizer, só sentir. O filme está impecável. O ator está lindo no filme e que atuação maravilhosa. Conheço todos os filmes dele, mas quero ver o resto. Sou fã desse cara. Acredita, chorei vendo esse filme, porque relembrei dos belos filmes dele em Forrest Gump e O Resgate do Soldado Ryan. A gente tem até um podcast que a gente fala de parcerias de sucesso entre diretores e seus atores favoritos, né? É verdade, e é verdade. O Steven Spielberg e o Tom Hanks é uma dupla, assim, como ele mesmo disse, impecável, né? Exato, e até no podcast do Ponte dos Espiões a gente falou que essa é a parceria mais longa, né, da carreira aí do Tom Hanks, é o diretor que ele mais trabalhou. Ele fez também algumas coisas lá com Ron Howard e tal, mas o trabalho forte dele mesmo foi com o Steven Spielberg. E a gente tem, já que o Joseph aí gosta tanto do Tom Hanks, né, fica a dica dele ir lá escutar o nosso podcast 133, onde a gente falou sobre o Tom Hanks. A gente falou sobre carreira, vida, obra, poema, tudo que tem o Tom Hanks a gente foi lá e falou. É isso aí. E o podcast que eu citei aí, que é o Parcerias de Sucesso, é o podcast número 33. E o do Tom Hanks é o 133. Olha aí, que coincidência. Olha aí. Então, por 100, vai no 33, depois vai lá e escuta o 133, olha aí. É isso aí. Sabe o que significa? Não significa nada, mas tudo nada, bem, porque o Tom Hanks não tem 33 anos, faz muito tempo. Exatamente, não tem símbolo nenhum nisso, né? Não tem significado nenhum nisso. Mas, tipo, não importa, vai lá, ouve o podcast que tá bem legal. Esse daí foi, de Parceria de Sucesso, foi um dos mais legais, assim, que a gente foi estudando e foi falando o podcast e foi falando, meu Deus, é verdade, esse cara só faz filme com esse cara. Exato, cara. Aliás, essas biografias que a gente faz, esse papo também que a gente faz relacionando, né, duas profissões, no caso, diretor, ator e tal, esses são muito bacanas porque envolvem bastante estudo da nossa parte, a gente tem que ver como que eles se relacionaram, o histórico, né, então envolve tudo isso e vale a pena. Esses dois podcasts estão bem bacanas mesmo, 33 e 133. E além disso, eu tenho aqui o comentário do Lucas Albuquerque, que já é figurinha carimbada aqui no Repercussão, né? Ele vira e mexe e manda comentário pra gente. É um cara que, saiu do armário. Exatamente. E viu que tem vida fora do armário. Ele é atuante. Atuante, para não falar totalmente. que ele é ativo, né? Que essa pegada aí de fora do armário, dentro da... Ele é ativo aqui no Cinemação. Exatamente, ele é ativo, olha aí. Ele tá sempre aqui comentando e tal. E obviamente que quando ele viu que a gente soltou aí, né, o podcast 159 sobre Ponte dos Espiões, ele deixou aqui o comentário dele. Ele falou o seguinte: gostei muito do formato com 2 participantes. É claro que funciona graças à química de vocês. Acho que poderiam investir nisso para episódios curtos. Sei lá, algum filme que não mereça um episódio longo, completo, mas mesmo nos que são pra valer, acho que dá certo também. Aí, isso daí é verdade, cara. A gente ficou meio receoso de lançar um podcast só eu e o Dani, mas como a gente tinha estudado, como a gente tinha o assunto, assim, tava dominando bastante e tal, e a gente já grava junto há muito tempo, aí fica fácil de você tocar um podcast em 2 pessoas, né? O que não dá é uma pessoa, cara... É porque daí não tem troca de informação, né? É um monólogo, é você falando o que você já sabe, mas quando são pelo menos 2 pessoas gravando podcast, uma sempre complementa a outra em algum jeito, e a própria maneira de conversar, a maneira de falar, já tem uma quebra, né, daquela monotonia. Exatamente, é verdade. E aí ele continua aqui, né? Discordei de vocês em 2 aspectos. A atuação do coadjuvante Mark Rylance. Acho que a frieza dele foi algo condizente com o filme e por hora vale Oscar. Eu curti a cena final, ela não precisa ser levada tão ao pé da letra e imagino que é só um espelho da outra, em contextos diferentes, tal qual existem algumas outras passagens análogas entre si ao longo da trama. E mais evidente, lógico, é o fato de ter um de cada lado preso, mas tem algumas outras bem sutis. Bom, aqui quem não viu o filme não entendeu
merda nenhuma. Deu uma viajada. Pois é. Bom, aqui eu vou comentar duas coisas pro Lucas, né? A primeira, o Mark Rylance, eu continuo achando que a frieza dele é ok, mas não acho que ela seja tão marcante ao ponto de levá-lo ao Oscar, assim. Pra mim, o Dani gostou da atuação dele. Pra mim, não gostei tanto, assim. Eu acho que outro ator que tenha uma bagagem um pouco mais considerável, ele consegue fazer um personagem como esse, porque é muito mais fácil você interpretar um cara que é frio, que não demonstra emoção, do que um que é totalmente o oposto, né? Que é totalmente energético e tal, entendeu? Você fecha aquela carranca e vai, né? O cara mais expansivo requer muito mais do ator, né? Exatamente. Assim, demonstrar de todas as formas. É mais difícil você passar essa verdade, né? E aí, sobre as cenas que ele falou, bom, isso aqui não dá pra gente ficar comentando porque realmente seria spoiler, mas entendi o que o Lucas falou também, mas também acho que não valeu a pena aquelas cenas finais do filme, assim, eu acho um pouco desnecessárias, ainda acho isso. E aí ele acaba o e-mail dele falando o seguinte: no mais, achei bem bacana a pincelada no contexto histórico, nem poderia ser diferente. E sobre Oscar, eu aposto em roteiro, fotografia e ator coadjuvante. Se for seguir a tendência do Oscar deste ano, com muitas biografias, acho que pode até pintar como indicação para melhor filme. Creio que sem muitas chances de levar. Dou 4.5 claquetes para esse filme. Olha aí, o Lucas gostou bastante de Ponte dos Espiões, né? É, exatamente. E assim, ó, se você for parar para pensar em Oscar, a gente ainda não sabe direito o que vai chegar, que vai chegar forte no Oscar, né? Ano passado, por exemplo, a gente teve, por exemplo, Hotel Budapeste, o próprio Boyhood e tal, que nem chegaram aos cinemas brasileiros, assim. A gente teve pouquíssimo acesso a esses filmes e foram os filmes que figuraram no Oscar. Então pode ser que a gente não assista a alguns filmes que estejam no Oscar desse ano. O que eu acho é que o Steven Spielberg foi bem nesse filme, é uma retomada dele, a gente espera que ele mantenha um ritmo bacana assim, se não crescente, né? Mas eu acho que Ponte dos Espiões pode, no máximo, apontar lá como figurino ou, sabe, não sei se roteiro, talvez roteiro ou roteiro adaptado, alguma coisa assim. Porque, de resto, eu acho que fotografia e ator coadjuvante, eu acho que não são os fortes do filme. Mas vale a pena, vai lá assistir Ponte dos Espiões. Você tem que assistir, viu, Henrique? Você gosta de filme de política? Gosto. Então, esse é um filme de espionagem e política, olha aí. E pelo que você falou, deve ser muito bom ouvir vocês comentando sobre os vários filmes dessa época da Guerra Fria, né? É, exato, porque assim, na verdade o que a gente fez, a gente explicou o que era a Guerra Fria, como que ela começou, por que ela era chamada de Guerra Fria, quais que eram os problemas, o contexto por trás do filme, entendeu? Porque isso é legal de você entender quando você vai ver o filme mesmo. É, por isso que eu acho que, de certa forma, até mesmo quem não viu o filme, vale a pena sim ouvir o podcast pra esse conhecimento. Vale sim. Vai lá e escuta então o nosso último podcast, 159, Ponte dos Espiões, e a gente aqui vai pra um papo sobre espionagem sexy. Não é uma ponte. Não é uma ponte, é sexy. Mas tem espião. What's going on, James? There's not one person at MI6 who isn't talking about it. Talking about what, exactly? That what you did in Mexico was one step too far. That you're finished. What do you think? I think you're just getting started.
Chegava aos cinemas no dia 5 de novembro de 2015, 007 contra Spectre, o novo filme de James Bond, dirigido aí pelo nosso querido Sam Mendes, que veio aí de novo, né, fez uma sequência de James Bond, e ele volta para dirigir esse novo filme com o Daniel Craig, e obviamente que teve toda aquela expectativa por trás do filme, por ter essas duas celebridades ali, né? Esse filme é o 24º filme do agente James Bond, e ele é o filme que tá aí com o orçamento, maior orçamento entre todos os filmes já feitos dele. Isso porque o filme custou cerca de 300 a 350 milhões de dólares, é até agora o mais caro, né? Ele acabou passando o 007 Quantum of Solace, que saiu em 2008 e que teve aí uma produção de mais ou menos 200, 250 milhões de dólares, ou seja, 100 milhões de dólares a mais nesse filme, e a gente consegue ver bem, né? Porque o que tem de explosão, o que tem de efeitos, né? Exato, é coisa pra caramba. E aí esse filme que veio aí sendo dirigido pelo Sam Mendes tem o roteiro assinado por várias pessoas, então não dá pra falar todas aqui. Mas, por exemplo, John Logan, Neil Purvis, o Robert Wade são alguns dos roteiristas, isso porque daí passa por alguns outros, mas a base da história é, como a gente falou lá na introdução, é em cima do Ian Fleming, que criou esse personagem há tanto tempo atrás, né? Vocês sempre foram fãs de 007 ou vocês aprenderam a gostar de 007? Olha, uma das minhas falhas em cinema é não conhecer 007 inteiro. É mesmo? Por quê? Eu não assisto, até hoje não assisti muitos filmes antigos. Antes da década de 80, assim, fim da década de 70, é raro ter assistido um filme de antes dessa data. Né? Tô querendo corrigir isso aos poucos, mas não é por falta de interesse, não. É que assim, saiu um filme novo, vamos assistir. Entendeu? Aí o tempo, porque pouco tempo que a gente sabe, que a gente acaba tendo pra assistir filme é com filmes novos, com filmes mais recentes também e tal, que tá comentando. Porque não adianta ficar com aquele nível intelectual absurdo, com aquele culto, ser aquele cara cult que assiste um filme que você nem tem com o que comentar, cara. Exato. É estranho. Eu concordo com o Xaxim. Eu tenho, tipo, em mente todos os filmes da época do Pierce Brosnan, mas os anteriores mesmo, Roger Moore, cara, eu assisti, eu era criança com meu pai, tipo, sem dar moral, sabe, assim? Quando eu era criança, se não era Tartarugas Ninja, ou Star Wars, ou Mortal Kombat no filme, ou Disney, eu não prestava atenção, assim. Entendi. Então, tipo, 007, sei lá o que é esse filme de tiros, explosões e martinis. Exatamente. Não, é um filme, assim, que ele já é uma das maiores franquias, né, do cinema mundial. Se não a maior, Se não a maior, exatamente. Como a gente falou, como eu falei aqui antes, né, esse que saiu agora é o 24º filme do agente, ou seja, cara, tem material pra caramba pra você consumir se você gosta de 007. E é óbvio, né, que dependendo da época que você vai ver o filme, você vai perceber diferentes tons o filme, né? O filme vai ter vários tipos de narrativa e aí você vai se adequando àquilo que você mais gosta. Para esse filme que ele enfrenta aí, né, como que diz, a gangue Spectre, né, que é o bonde dos Spectre. A gente tem aí, por exemplo, a música é do Thomas Newman que fez o Skyfall e fez também o All-E. Então é um cara que, tipo, sabe empregar muito bem as músicas, e o 007 já tem como uma das grandes marcas dele é ter uma música, não só a música tema, né, que abre o filme e tal, mas ele tem uma música base, que geralmente concorre a Oscar, inclusive, né? Geralmente é um nome relativamente famoso, ou até muito famoso, né? Que no caso, no Skyfall foi a Adele. 2012. Então o Skyfall foi a Adele, nossa, explodiu. Acho que a Adele já era famosa, ficou mais famosa ainda, né? Exato, exatamente. Com o Skyfall. E a abertura, além de tudo, a abertura é um clipe, né?
Exato. A própria abertura do filme é um clipe. Você olha lá e geralmente saem 2 clipes. Um pra abertura do filme e um clipe pra mostrar em MTV e no YouTube, assim, da atriz, né? Uma versão mais... Da atriz não, do cantor. Uma versão mais voltada pra música, assim, do que pro filme. Então você acaba tendo 2 imagens. Até que se você procurar as músicas do James Bond, às vezes você acha mais disponível a música da Adele, aquela versão pra YouTube, a versão pro clipe. E uma vez ou outra, depende se você conseguir achar, você acha a versão do Skyfall, que é na abertura do filme, que é bem diferente, com uma estética muito, às vezes até mais complexa, né, por ser do filme. Exato. Cara, sempre que fala de trilha sonora do 007, a primeira coisa que pula, faz um pop-up assim na minha mente é Goldfinger, porque minha mãe, ela tinha uma coleção de discos de vinis, e tipo assim, eram, sei lá, 8 discos, e cada um era de, tipo, ficção científica, filmes de romance, o caramba 4. E tinha um disco que era toda a trilha sonora dos filmes do 007. Tipo, na época eram, sei lá, 10, 12 filmes. Uhum. Então, eu lembro que, tipo, eu ouvia os de ficção científica que tinha lá, 2001, tinha o Guerra nas Estrelas, o Império Contra-Ataque, Star Trek e tal. E eu lembro que eu ouvia muito os do 007. E a melhor era, tipo, a do Goldfinger, sabe? Sim, não, e foi uma das mais marcantes, né? Eu acho que talvez seja um dos filmes também mais marcantes dele, né? Sim, se eu não me engano, até a cantora, que eu não me recordo o nome, ela esteve num dos últimos 3, 4, 5 Oscars. Que é a típica informação que o Daniel passaria, assim, de cara, né? Porque o Daniel é o nosso coleguinha tarado do Oscar, né? Exatamente, é isso mesmo. Inclusive essa parte, né, que o Xaxi tava falando, dessa abertura, ela tem muito ali do graphic design, né, que a gente viu. Eles fazem uns efeitos muito malucos e tal. É muito legal você ver que eles evoluíram essa parte da franquia, né? Porque antes aparecia só aquela bolinha que vinha andando, daí parava o James Bond ali, dava o tiro, o sangue escorria pra baixo, né? Então, tinha várias coisas legais, assim, e deu pra ver que eles deram um passo adiante pra isso. Eu acho que isso é muito bacana. E aí, além disso, até nessa parte, né, que a gente tá falando aqui, a gente teve a direção de arte, que é assinada pelo Andrew Bennett. O Andrew Bennett é um cara conhecido por ter feito Guerra Mundial Z, fez também o Skyfall, e ele foi um dos caras que liderou a parte de modelagem de Guardiões da Galáxia, ou seja, é um cara pesado também, né, pra conduzir essa parte de direção de arte. E que é uma das coisas que a gente vai falar hoje, e, cara, é uma das coisas belíssimas do filme, né? Sim, belíssimas. O filme tem uma ótima fotografia, né? Sim, muito por conta das locações, né? Que nem a gente falou aí, tem Cidade do México, tem Europa, Londres mesmo, né? Que é a base, mostra bastante da cidade. Exatamente, e acontece muito isso, né? Porque quando você tem... Os filmes do James Bond, eles são muito ricos nessa parte de realmente, assim, tipo, ele viaja muito, né? Ele tá a cada hora em um lugar, pra ele é muito fácil viajar e tal, né? Não tem esse problema. Mas, assim, como ele tem... É rico, todos os cenários que ele vai, que ele viaja e tal, são ricos. É muito importante você ter essa parte de fotografia mesmo como algo primoroso, como algo muito bem cuidado nos filmes, porque é uma coisa que vai sobressair, inevitavelmente ela sobressai mesmo em todos os filmes. Então, tipo, foi muito bem feito. A direção de arte aí, que também é feito meio que em conjunta, né, com a fotografia, fez um ótimo trabalho, e a gente teve aí a volta do 6º ator que fez o James Bond, né? A gente começa essa história lá com Sean Connery, que fez o primeiro James Bond, e aí depois a gente passa pelo George Lazenby, depois o Roger Moore, o Timothy Dalton, o Pierce Brosnan, e aí a gente teve o Daniel Craig que chegou. Eu gosto muito do Daniel Craig como James Bond. Vocês gostam ou não? Vocês já estão meio de saco cheio dele? Não, ele é bom. É verdade, ele é bom, cara. Ele faz bem o papel. É engraçado, porque assim, o primeiro 007 com o Daniel Craig, se eu não me engano foi o Cassino Royale, e é engraçado que esses foram 4 que ele fez, né? Sim, foram 4. Nesses 4 filmes 007 que ele fez, Cassino Royale é o primeiro, e tem todo o ciclo que se fecha nesse. Exato. Encerra nesse. Sim, exato. Meio forçado, mas beleza, né? Não, discute. Ok.
Ele encerra nesse ciclo aqui. Eu lembro que a minha orientadora, né, que assiste filme desde sempre, né, ela falava assim, nossa, é estranho ver um 007 que falha, exato, que erra, que quase morre. Meu, e que fica suado também, né? O cara tem umas cenas que você olha, o cara tá suando lá. Que é isso? Tem uma cena que ele tá quase morrendo lá, que ele não consegue dar o choque nele mesmo pra recuperar, né? Isso, no próprio Cassino Royale, né? No Cassino Royale, que ele não consegue, ele tá quase morrendo, de repente aparece uma mão lá e dá o eletrochoque nele lá. Bom, muito bem. Dá o choque nele lá e ressuscita ele, falando do nada aquela mão tal, de repente a mocinha salvando ele. Assim, gente, a mocinha está salvando. Não, coisa nova. Exatamente. É um James Bond moderno. Falível, né? Um cara que, assim, apesar de, obviamente, que o personagem James Bond, ele já tem, sabe, um véu por ele de ser um cara hiper... Invencível, sei Invencível, lá, né? Exato. Ele é quase um super-homem mesmo, né? Ele tem as melhores soluções, ele não teme nenhum tipo de inimigo, ele não se sente em momento algum ameaçado de uma forma muito mais, assim, forte. Então ele já tem isso nele. Só que o que o Daniel Craig trouxe pro personagem foi um acréscimo dessa humanização mesmo. Perfeito. Você vê o cara correndo, o cara sangrando, o cara suando, o cara bebendo, apanhando, exatamente. E aí ele ganhou nisso, ele aproximou o personagem do público, o que fez um grande sucesso com a massa, né? O Daniel Craig, que estreou como James Bond no 007 Cassino Royale, como a gente falou, em 2006. Aí, em 2008, ele voltou com Quantum of Solace. 2012, com Operação Skyfall. E aí, agora ele veio com Contra Spectre, meio que pra fechar o ciclo. Até porque o Daniel Craig, ele assinou o contrato para 3 filmes do James Bond. Só que tinha um adendo lá que ele poderia fazer um 4º filme caso, né, fosse de interesse mútuo, tanto da produtora como dele e tal. E ele foi e fez esse filme. Perguntado recentemente se ele vai voltar ao papel, se ele tem essa vontade de voltar, ele já disse que não, que para ele o ciclo dele acabou como James Bond, que foi bom e acabou. Então começa a especular quem será o próximo James Bond dessa era que está por vir, né, de novos filmes da franquia. Pegando assim uma expressão, né, que as pessoas falam, nolanização, que é o que o Christopher Nolan faz muito. Pega algo e transforma algo fantasioso, por exemplo, o Batman, e transforma em algo mais crível. Pra mim, o 007 do Daniel Craig é o meu 007 favorito, tipo, dos outros atores, assim, que eu, comparando com os poucos que eu conhecia, são os filmes até, os 4 filmes são os que eu mais gosto, são que provavelmente eu vou querer ter um box de luxo e tal. Ele pegou, assim, pinceladas dos clássicos, sim, não descartou, mas ele é uma história nova, porque se você pegar, por exemplo, o Pierce Brosnan, o James Bond do Pierce Brosnan, o James Bond do Roger Moore, eles são a mesma pessoa que a do Sean Connery. Exato, entendeu? Exatamente. As aventuras foram seguindo, tipo, o cara era imortal, ele não envelhecia, e, é o mesmo personagem. O Daniel Craig, não. A primeira cena dele fazendo Cassino Royale, que é ele perseguindo aquele cara que na verdade ele é um ator que não é um ator, ele é um campeão de le parkour. Naquela cena fenomenal, é assim, é a primeira missão daquele James Bond, não existe outro, entendeu? Exatamente. É um universo paralelo e que provavelmente fechou agora com o Contra Spectre, porque talvez o próximo vá ser uma outra linha, uma linha narrativa, né? Exato. E por exemplo, as pinceladas que eu falei, uma coisa legal é a Amy sendo a Judi Dench, que era uma das únicas atrizes que, se não a única atriz que era dos outros filmes do Pierce Brosnan. Ó que coisa legal, né? Exato. A própria revivendo a personagem. A própria referência ao carro também, né, cara? Ao carro depois que apareceu em Skyfall, que ele diz que era do pai dele. Exato. Falando um pouco do Skyfall, que eu achei muito foda, era que eu sempre tive a dúvida se James Bond era um título, assim como 007, ou se era o nome e sobrenome dele mesmo. E no Skyfall, a hora que ele volta pra casa dele, que pelo que a gente vai ver no filme, atenção, spoiler, foi a casa que ele foi criado na realidade. Sim. A gente vê, não, que o nome dele é James, o sobrenome dele é Bond, não é um título, nada, é o nome e sobrenome dele. Exato. É perfeito. Eu acho que tudo isso enriqueceu o personagem e trouxe pra gente uma nova perspectiva de história e de visão de quem era o James Bond. E isso encaixou muito bem, né, com o que a gente tem visto no cinema e tal. E obviamente que por isso
isso também ele foi sucesso de bilheteria por onde passou. Completa, só pra gente completar o elenco aqui, né, do 007 contra Spectre, a gente tem o Christopher Waltz vivendo o vilão, né, que seria o Blofeld, né, que é o grande vilão desse filme, que aliás a gente também pode dizer que essa era Daniel Craig como James Bond, ele teve excelentes vilões, né, cara? Excelente mesmo. Sem dúvida. Sempre com um grande ator. Com o Le Chiffre, que já era o primeiro, exato, né? Exato. Foi incrível, sempre ótimos atores, os caras que conseguiam dar o peso necessário para enfrentar um James Bond, assim. Eu acho que eles funcionaram muito bem. Daí a gente tem a Lea Seydoux, que é uma atriz francesa, né? A gente pode dizer que ela faz uma Bond Girl ali também, junto com a Monica Bellucci. Sim, ela acho que ela acaba sendo mais Bond Girl até, ela tem mais participação, ela tem até umas cenas de ação também. Você sabe que, tipo, como a Monica Bellucci participou desse filme, e ela tem, né, uma relação ali com o James Bond e tal, ela hoje, com 51 anos de idade, ela se tornou a atriz mais velha a interpretar uma Bond Girl. É uma MILF Bond Girl. MILF Bond Girl. Exatamente. E ela tá com tudo em cima, hein? Monica Bellucci... Concordo plenamente. Monica Bellucci tá muito bem e fez jus a uma ótima Bond Girl. Well, I can tell you that I don't trust you. Well, then you have impeccable instincts. If you don't leave now, we'll die together. I can think of worse ways to go. Ben, you're obviously crazy, Mr. Bond. James Bond. E aí a gente tem também, né, ainda completando ali, como praticamente um elenco B, né, ali, começando com a Mônica... De apoio, né? Exato, começando ali temos a Monica Bellucci, mas a gente tem o Ralph Fiennes, que faz o M, nós temos o Ben Whishaw, que é o Q, que é o técnico, né, o cara que vai trazer toda a tecnologia pro James Bond e tal. É um Q que fez 3 filmes, né? Exato. No caso, o outro Q ele fez 2 só, na verdade, né? O Q fez 22 filmes do... É verdade. E eu lembro sempre do antigo Kill, que ele sempre falava Grow up, 007. Tipo, cresça, 007. Cara, ele é a mente nerd, né, cara? Ele é a mente científica ali atrás, né? E o James Bond, ele meio que aponta pro outro lado. Ele é o cara sedutor e tal. Então, por mais que eles se completem de uma certa forma, gera também um pouco desse contraste de personalidade também, né? E aí, eles... Vira e mexe, eles têm pequenos conflitos entre eles, né? E aí a gente tem também a Naomi Harris, que é a Moneypenny, né? Que também é uma assistente praticamente. Nós temos aí o Dave Bautista, que entra como quase que um capanga brucutu gigante. Outra referência aos filmes clássicos, né? Exatamente, outra. Cara, triplo do tamanho dele, dando pancada nele. Não, dando pancada não, correndo atrás, né? Que no fim não pegava. Exatamente. E ele é o Drax, né? Ele é o Drax, exatamente. É o Drax. Tá, agora correção, tá? O Kill foi interpretado por 1, 2, 3, 4, 5 atores, tá? O velhinho que a gente lembra é o Desmond Llewellyn, né? Ele foi o que mais fez. Mas não foi só ele. E não teve Kill no Live and Let Die, Cassino Royale e Quantum of Solace. Legal. Exatamente. Fecha, né, esse elenco o Andrew Scott, que é o C, né? Que é um cara que meio que vai fazer o contraponto, né? Ele que vai trazer o conflito pro lado da inteligência da rede ali de espiões que eles chamam de Double O, né? Os 00, né? Que seria essa rede de espião. Double O. Então a gente tem aqui esses atores que a gente já pode perceber que são atores pesados, atores experientes, e obviamente que a gente já percebe também que esse é um filme de conclusão, é um filme de fechamento, né? Eu acho que isso já tá fica muito claro logo
logo no começo do filme você já começa a perceber alguns detalhes de que, ok, esse vai ser um filme de encerramento de um ciclo mesmo, né? Dando uma sinopse aí, só pra gente já embalar, o 007 contra Spectre, ele começa basicamente aonde o Operação Skyfall acaba. Exato. Com o novo M, interpretado pelo Ralph Fiennes, assumindo, e o 007, o James Bond, ele está na cidade do México durante o festival lá do Dia de los Muertos, e ele acaba provocando um incidente internacional e por isso ele é suspenso. E enquanto ele tá suspenso, ele continua numa missão que foi deixada pela antiga M, Judi Dench, que faleceu no filme Operação Skyfall, e nessa missão ele acaba batendo de frente com uma organização criminosa internacional chamada Spectre, e ele vai precisar de toda a ajuda dos companheiros fora da MI5. Perfeito, é isso mesmo, tá aí. Olha aí, agora você acertou a sinopse, hein? Acertou a mão. O que eu sempre confundo tem a MI5 e a MI6. Uma é contra a inteligência nacional e a outra é contra a inteligência internacional. Eu nunca sei exatamente qual que é qual, né? Não, puta, essa nomenclatura deles pra esses grupos de inteligência é uma confusão mesmo. E é o que o puto lá do C, que a gente falou, é a primeira coisa que ele chega falando, né? Que não vai mais ter essa divisão do que é conflito internacional ou que é conflito nacional. Eles querem fazer, tipo assim, esse é um plot inicial do filme. Encerrar o programa dos Agentes 00 e criar uma organização mundial também, que um vai ter acesso à rede de espionagem de outra. Tipo, Wikileaks pra todo mundo. Exato, não. Não, mas é só MI6, quer dizer Military Intelligence Section 6. Então, inteligência militar, seção 6, inteligência militar, seção 5. Então vai evoluindo. E cada seção tem uma função. Entendi, tá? Entendi. No caso, o M6, as atividades são conduzidas no exterior. Então é essa dele, né? E o M5 são conduzidas internamente. Então é MI6 mesmo. Porque o cara mais viaja, né? Tá sempre fora de Londres. E o prédio do MI6 é aquele prédio que teoricamente foi destruído no filme anterior. Sim. Eles vão lá, aí ele tem que tirar a menina de lá de dentro antes que o prédio exploda, entendeu? Exato. É o mesmo prédio. Exatamente. Uma coisa muito boa desse filme do Contra Spectre, ter a ligação direta com a Operação Skyfall, já começa com o diretor, que é o Sam Mendes. Exato. Porque o 007 Contra Spectre, com certeza, ele só existiu porque o Sam Mendes está na direção. E não é que o Sam Mendes quis. Eles meio que obrigaram, Operação Skyfall tá sendo o maior sucesso, tipo, até a trilha sonora lá, a Adele despontou com a música. Você tem que dirigir uma continuação. Vai ter uma continuação e você é o diretor, ponto final. Na verdade, surgiu inclusive o boato, né, um pouco antes de se confirmar que o Sam Mendes voltaria, de que poderiam trazer o Christopher Nolan pra dirigir esse quarto e último filme, né? Só que daí, obviamente, tiveram esse feedback, viram o sucesso que foi e tal, e aí, não, vamos acho que se aparecesse o Nolan ia ser até um retrocesso, né? Talvez sim. Ia ser ainda mais, sei lá, pé no chão. Mas olha, a fórmula até que deu certo, porque o gasto foi de 245 a 300 milhões. Né, de dólares. A renda, que geralmente é fechada na segunda, né? Sim, Toda segunda eles fecham a renda que fechou aqui na segunda foi de 294,9 milhões. Em 2 dias. Final de semana que vem já tá dando lucro. Não, exatamente. É um filme que, ele é altamente lucrativo. Por isso que eles não param de fazer. 007, cara. Todo mundo vai. Não, e assim, esses últimos filmes que a gente teve, o Daniel Craig como sendo o James Bond, eles foram muito bem. Por mais que você tenha oscilação entre um filme e outro, eles são muito complementares, eles são muito lineares, assim. Você olha o filme e você percebe claramente que eles seguem mais ou menos a mesma linha. Eles têm mais ou menos o mesmo peso ali entre eles e tal. É óbvio que um se destaca um pouco mais do que o outro e tal, mas sempre tem essa coisa a referência aos filmes antigos, sempre tem essa humanização do James Bond, o que é muito bacana. E no 007 Contra Spectre, ele não foge disso. Então o filme, ele meio que começa nessa pegada de te apresentar já o James Bond fazendo aquilo que
pra ele já é completamente corriqueiro, né? E eu achei essa primeira cena espetacular. A primeira cena que se passa no México. Porque, toda a sequência, até chegar no helicóptero, né? Porque você começa a cena num ritmo lento. Porque você tá vendo o James Bond se adaptando àquele ambiente, ele caminha, ele já tem uma mulher do lado dele. Quer dizer, você já tem o personagem completamente construído, estabelecido, exatamente. Você já tem ele ali, pronto. Aí o cara, a hora que a mulher deita na cama, o cara vira pra ela e fala, eu já volto, eu tenho um negócio pra resolver. E ele sai andando numa classe, com uma calma, e você percebe ali que o Daniel Craig, ele tem o controle absoluto de quem é o James Bond, entendeu? Ele já tem consciência de quem é aquele cara. Então você sente aquela segurança, aquela tranquilidade, e ele vem caminhando de uma forma super simples pelo telhado ali e tal, até ele pegar a arma, dar o tiro e tal, começar toda aquela perseguição, que é uma coisa, é uma assinatura do Sam Mendes, é uma assinatura do Daniel Craig e tal, desses filmes, desse novo James Bond, que é essa coisa de, eu atirei, explodiu, desabou a casa, me ferrei ali, entendeu? Tipo, já tô cheio de poeira, vou ter que correr aqui no meio, vou ter que dar um jeito de subir no helicóptero, vai dar mó merda, vou apanhar, não sei o que. Toda essa primeira sequência já te mostra quem é o filme, o que é o filme, entendeu? Nessa primeira sequência, eu já teve um aspecto que eu não gostei muito. Na verdade, é meio que inevitável, mas a hora que eu bati o olho no Daniel Craig, eu já vi um homem bem mais velho. Tudo bem, faz 9 anos que saiu o Cassino Royale, mas eu lembro, das garotas que falavam, a primeira cena é que ele sai da piscina, todo bonitão, caramba, 4 definido. Parece que não passou apenas 9 anos. Pro ator mesmo, parece que passou quase 20. Eu achei ele o rosto, a aparência muito envelhecida, entendeu? Entendi. Eu não consegui comprar ele, comprar ele como galã. Então, mas aí tá, né, Henrique? Eu gostei disso, porque pra mim me passou outra sensação. Me passou a sensação da gente tá vendo um James Bond maltratado pelo tempo, entendeu? Também. Um cara que foi surrado, ele passou por diversas situações que a gente acompanhou, e aí agora nesse momento ele tá tentando fechar esse ciclo, e ele viu a Amy, que era praticamente não vou dizer uma mãe, né, não era uma figura materna dele, mas ela era um grande porto seguro pra ele ali, né, era uma pessoa que ele confiava cegamente. Ele viu essa mulher morrer nos braços dele, ele ficou pra ajudar ele, exato. E ele ficou completamente devastado. E aí ele recebe uma mensagem dela, e aí manda ele ir atrás de outra pessoa, não sei o quê. Ele, por mais que ele esteja cansado, por mais que ele esteja maltratado, ele vai tentar cumprir em nome, na honra, pela vontade de tentar fazer alguma coisa pra homenagear essa mulher que foi uma grande mulher na vida dele. Precisa ter essa humanização do 007, porque basicamente o 007 era um personagem que fazia tudo de extraordinário com uma tecnologia que não existia na época. Eram coisas microcâmeras, coisas alta tecnologia que hoje em dia são comuns. Exatamente. Tem que dar um destaque pro personagem. Não tem muito o que inventar, né, assim, digamos assim. Não tem muito o que inventar mais pra ele. Coitado do Kill. O Kill inventa uma coisinha ou outra, né, o atual. O outro nada, o cara tinha um arsenal na mão do 007 que ele carregava na pastinha, né? Hoje todo mundo carrega um arsenal numa pastinha. Então a coisa fica mais fácil, assim, pra tecnologia que avançou a história. Então você tem que dar uma carga um pouco maior pro personagem, uma resposta um pouco maior pro personagem. Mas mesmo assim, eu não acho que o filme ficou um filme, que filme e tal. Não, ele tá carregando mais a mensagem, o personagem 007, e tá tentando encerrar o ciclo dele e acabou. Tanto é que eu acho que o Skyfall é melhor que o Spectre. Entendeu? Ele tem uma trama melhor, uma discussão melhor ali e tal. Esse daí é com os fantasmas de um cara, o cara faz parte de uma organização, essa organização é relacionada com todos os últimos inimigos dele, todos os últimos inimigos deles fazem parte dessa organização, tem que acabar a organização, ele acaba com a organização e sai feliz com a garota. Não, então, ele vem com esse discurso de ser um filme de encerramento, obviamente, ele vem com isso. Por exemplo, eu achei, o filme tem, obviamente que ele tem problemas,
como todos os 007 sempre tem. Por exemplo, uma coisa que me incomoda muito nos filmes do 007, eu gostaria que ele tivesse essa classificação indicativa, tipo, mais alta, entendeu? Porque eu sinto falta nesses filmes do James Bond de, ele levar murro na cara e ficar com a cara sangrando, quebrar um nariz, entendeu? Dele dar tiro em capanga lá e, tipo, sair nem que seja por CG mesmo, mas sair aquele sangue, entendeu? Da gente ver, como a gente já tem essa sensação de que ele é já um James Bond mais humanizado, ele é um cara mais próximo, falta um pouco disso pra gente realmente comprar a ideia de que ele é realmente um agente e que ele pode, sabe, se desviar um pouco dessa coisa de ser um super-herói. Tanto que o Blofeld, que é o personagem do Christopher Waltz, ele, tipo, quando ele cai lá com o helicóptero e tal, ele quebra a perna. E a câmera, você vê que ela tá incomodada com aquela perna ali. Então ela fica, sabe, tentando se esquivar um pouco, mas... Não mostrar, mas no fundo você vê que ele tá com a perna meio machucada e não sei o que, entendeu? E aí, tipo, o mesmo corte que ele tem na cara é uma coisa um pouco, uma maquiagem meio já seca, sabe? Você não tem muita coisa ali de violência nesse sentido. E eu acho que se eles aumentassem um pouco, o filme teria um ganho grande, assim. Ele luta lá contra o Brax, né? O Drax. O Drax, ele luta lá contra o Drax, tipo, contra o Mr. Hinks, né? Que é o personagem do Dave Bautista. Cara, ele leva porrada a rodo, os dois. E não sai um nariz torto. Ele, na cena seguinte, ele tá no meio do deserto com óculos escuros e com seu terno, entendeu? Isso daí também é complicado, essa questão. Eles não querem eles querem mostrar violência, mas eles querem uma violência limpa, né? Limpa, Eles não querem chocar, mas às vezes, eu concordo com você, não é uma questão de chocar, mas é ficar mais verossímil, né? Ficar mais crível, você temer pela vida do herói. Eu comparo muito o 007 com o James Bond com o Ethan Hunt, que é o personagem principal do Missão Impossível. Exato, perfeito. Que é basicamente contraponto americano. Sim. E, sinceramente, o Missão Impossível novo que passou esse ano, eu acabei até gostando mais do 007, porque teve só coisa impossível. Mas, literalmente, né? Missão Impossível, coisas impossíveis. Mas a gente já vai esperando por isso, entendeu? Já. Não, como a gente vai esperando por isso pra ver 007 também, cara. Você vai vendo... Você já espera que ele vai fazer coisas que, sabe, estão completamente fora da realidade, né? Não foge muito disso. Cara, quem lembra daqueles filmes antigos, por exemplo, eu não sei se vocês lembram dessa cena, mas você pega um filme lá do Pierce Brosnan, e aí tem uma cena que vem um avião desgovernado e ele cai num precipício, o Pierce Brosnan vem correndo atrás, pula nesse precipício, ele cai mais rápido que o avião, entra no avião que está em queda, ele pega o manche lá do avião, puxa o avião pra cima e salva o avião. Vocês lembram dessa cena? Cara, eu acho que é o final da primeira cena do GoldenEye. Exato, cara. Ele tá tipo numa represa, né? Isso. Aí ele pula, exatamente. Então, é uma coisa que chega a ser até pastelona, entendeu? Ela beira o engraçado, assim, ela beira a comédia. E aí, nesse novo 007, não, o discurso, ele é muito mais pautado pela realidade, justamente quando você vê um James Bond suando, um James Bond, tipo, tomando porrada, errando, né? Então você tem essas duas coisas. Então, eu digo assim, porra, quer mostrar um James Bond mais próximo da realidade? Pô, tem que aumentar a classificação indicativa do filme, cara. Aí vai ficar bom. I have a question. What's that? Why, given every other possible option, does a man choose the life of a paid assassin? Well, it was that or the priesthood. Olha como o espectador ele é condicionado, porque eu fui assistir o quarto filme já sabendo o estilo dos 3 primeiros. Na primeira sequência, que é lá na Cidade do México, a hora que tá desabando tudo, e ele cai de uma puta altura, ele cai tipo sentado num sofá, que, tá ligado? Sim. É pra ser uma cena engraçada? Eu, como espectador, já não gostei.
Entendi. Eu falei, nada a ver, puta, nossa, que viajado. E olha só, é um filme dos James Bond, né? E eu reclamei, tipo, é viajado. Ou seja, a gente já tava assim, porra, é um agente secreto, é qualquer filme de ação, entendeu? Exato. Menos 007. Qual é o limite da viagem, né? Que se pode exatamente, ter no filme 007. Até onde dá pra ir. Mas vocês não acham que teve uma crescente de, vamos colocar entre aspas, dessa viagem ao decorrer dos filmes? Porque, por exemplo, pega o primeiro filme que ele fez, que é Cassino Royale. É um filme praticamente um filme de... Ele tem toda a parte, lógico, de espionagem, tem as brigas, tem tudo isso, mas ele é um filme que ele trata toda essa parte de ação e tal com muito mais um quê de suspense, sabe, assim? Eu acho que era a formação dele ainda, entendeu? Exato. Não tinha certeza que ia dar certo a coisa. Exato. E aí agora, nesse espectro, eles meio que chutaram o pau mesmo, né? Eles que acho que provavelmente quiseram voltar aos filmes antigos do Sean Connery, do Roger Moore, e não. Exatamente. Outra coisa que esse filme apresenta pra gente de interessante é fazer essa subtrama envolvendo, se você tem de um lado o James Bond fazendo toda a parte investigativa, chegando numa rede criminosa, encontrando, né, um grande vilão e tal, você tem do outro lado toda a parte de inteligência dele, né, toda a equipe de inteligência dele passando por um problema quase que administrativo. E aí você tem o Ralph Fiennes como o M tendo que resolver essas coisas. Então você tem muito mais essa sequência também de tipo, dele tentar resolver essa parte administrativa da agência que o James Bond trabalha. Vocês gostaram desses dois lados, assim, que a história traz, não? Na verdade, o apoio dele praticamente não trabalhou, né? Não. Esse filme. A única coisa que ele precisou foi... Ok, ele fez uma bagunça lá no México, trouxeram de volta pra Europa, foi lá, roubou um carro. O único problema que ele precisou, fez uma ligação pra Moneypenny, gastou 10 minutos conversando com ela, até menos, 5 minutos conversando com ela, resolveu o problema, dali pra frente ele fez tudo sozinho. Exatamente. Nesse filme a gente tem um James Bond muito mais abandonado mesmo, né? Muito mais sozinho, né? E aí ele ficou assim, talvez seja isso mesmo, aquela história. Voltou a fazer uma homenagem aos filmes de Sean Connery e Roger Moore, tentando botar aquela aura de cara fodão, assim, tudo, pra encerrar a carreira dele no alto. Entendi. Entendeu? Ele resolve, faz tudo, faz tudo sozinho, arruma lá, ajeita a casa, agora eu vou embora. Missão cumprida, vou aposentar. Exato. Vou ficar com a minha loira bonitona lá. Exatamente. Exatamente, por aí. Você gostou, Henrique, dessa parte, não? Eu gostei, mas ela também podia ser... Se tivesse um espaço bem menor no filme, não ia fazer tanta diferença, entendeu? Se fosse assim só uma menção, olha, enquanto isso aqui em Londres, as grandes organizações do mundo estão se unindo pra fazer tal coisa. Resolveria, entendeu? Entendi. Agora, o que eu tenho reparado muito em seriados também é que a maioria do público, ela não quer saber de personagens lobo solitário. Elas querem saber de mais personagens, entendeu? Quantas vezes um personagem secundário não ganha até mais destaque ou o mesmo destaque que os personagens principais? Por exemplo, o Saul Goodman e lá no Breaking Bad. Tipo, ele acaba sendo um personagem importante pra série. Então, o que eu acho? Um filme que fosse só o James Bond, né? O tempo todo, talvez não fosse tão... não completo, mas assim, a única coisa essencial que precisaria ter. Então por isso que tem a parte do Kill, que ele acaba sendo até um alívio cômico, a Moneypenny, que é aquela coisa assim. Nos outros filmes ficava bem claro que a Moneypenny era totalmente gamada no James Bond. Exato. E ela era a única mulher que ele não pegava, ponto. Tipo, ele só dava fora. Porra, eu achei super legal a hora que ela vai falar com ele, aí tipo, não mostra quem é o ator, tal, só mostra que tem um cara dormindo lá na cama dela, o namorado dela, e tipo, aí o James Bond, ele te assusta. Mas quem tá aí? É um amigo. Mas um amigo tá aí até esse horário de ter amigo na sua casa. Tipo assim, como se fosse um irmão mais velho, com uma pitada de ciúmes. Tipo, olha que engraçado, né, que foi isso. A personagem que ele vivia destratando, quer dizer, não a mesma, mas nos outros, dessa aí ele ficou com ciúmes. Então, eu acho que toda a equipe de apoio, ela é importante, sim. É uma nova característica, né? Sim. E aí tem uma coisa até que você falou que eu acho que marca também um pouco desse filme. Não sei se vocês repararam nisso, mas você falou um pouco dessa coisa
dele ligar pra ela, né? E aí ter essa inversão de papéis, entre aspas, ali, né? Existe uma coisa nesse filme que eu acho que faltou um pouco de capricho nos diálogos, entendeu? Eu acho que, assim, pra mim, a sensação que eu tenho é que faltou mais uma revisão ali nos diálogos. Falta diálogos mais pesados, diálogos mais marcantes, diálogos mais, sabe, diálogos que te deixem... Por exemplo, eu vou dar um exemplo que eu acho que fica muito claro. O próprio embate entre James Bond e o vilão, né? O Waltz, ele é muito bom ator, mas ele é muito bom ator. Só que ele fica à sombra do outro antagonista do filme anterior, né? Que era do Javier Bardem. Que é fantástico, né? Fica por causa do roteiro. Exato, por causa do roteiro. Fica por causa do roteiro. O roteiro desse filme não é tão bom quanto do Skyfall. Exatamente. O Javier Bardem, quando ele fez o Skyfall, ele era tipo um ex-agente completamente maltratado por tudo que aconteceu dentro da agência. Ele tinha uma razão de ser, né? Ele tinha uma razão de estar ali. E o personagem do Waltz, ele é um antagonista muito mais... Ele é muito mais controlador. Ele é quase que um ditador ali. Mas ele não tem... Mas ele é fraco. Ele é fraco. Então, ele não tem habilidade prática, entendeu? É um moleque que não cresceu, que não superou. Exatamente. Entendeu? Meu pai adotou um irmão, tive que tratar ele bem, agora eu quero dar o troco nele. Vá mesmo, moleque, cresce. Eu não sei se nos outros filmes tinha essa relação de parentesco, que eu acredito que não tinha, e não precisava, né? Tipo, que nem falam dos filmes da Marvel, né? It's all connected. Não precisava ser tudo conectadinho, assim. Sabe, coisas aleatórias acontecem no mundo real. Por que não acontecer nos filmes, né? Exato. Porque assim, o primeiro, que é o Cassino Royale, tudo bem. O Le Chiffre, ele era o bancário, o banqueiro lá de uma organização X, e daí por isso que o 007 tinha que ganhar dele, pra, tipo, desvincular. Aí, não explica que organização que é. Então, talvez ele pudesse ser da Spectre. Mas que nem o... Não, e aparentemente né? Porque... Exato. Não, e daí fica claro até nesse filme que era. Porque... Sim. Mas no Skyfall, o personagem lá do Javier Bardem, que é deixa eu lembrar o nome dele aqui. É o Silva, né? Que ele já não tem nada a ver. O filme, pelo que eu tinha assistido, e assisti umas 3-4 vezes Skyfall, ele não tinha um líder. Ele era o cabeça da organização. Ele queria, tipo, expor os outros agentes secretos e ponto. Aí agora põe que até o fato do Silva matar a Amy foi a mando do Oberhauser lá, do personagem do Christopher Waltz. E, sei lá, não tem muito a ver, sabe? Exato. Então, realmente, cara, ele foge, até a construção dele, até a hora dele aparecer, todo o suspense que é criado, né, em torno daquilo, eu acho que ele funciona bem. E o Christopher Waltz, ele traz esse peso pro personagem, entendeu? A hora que eles estão, aquela puta mesa de reunião, você vê que ele tá dentro mesmo ali de uma máfia ali, né? E certo. Aí, aquela coisa da luz, né? Que aí é uma assinatura clássica do Sam Mendes também, né? Essa brincadeira de jogar no escuro, brincar com contraste de luz e tal. Mas aí você tem o Blofeld como esse grande antagonista. E aí, a hora que ele se revela, e aí ele olha ali o James Bond ali e tal, você sente que, vai vir coisa pesada por aí. Só que com o passar do filme, o antagonista vai se desmanchando, entendeu? Ele vai sumindo com o passar do filme. Então você vai perdendo aquela vitalidade que você via no antagonista, você perde. Você fala, ele é só, é como o Chatin falou, ele é só um moleque mimado que não soube ter um irmão adotado. Ele era um cara com dead issues. Problemas com o papai. Exatamente. Aí ele... Foi fraco. Isso aí foi fraco. É que nem eu cheguei pra minha namorada, né? A gente foi viajar, a gente foi até na cidade do lado aqui, porque não tinha estreado aqui na cidade. Aí eu fui lá assistir e tal, aí perguntar pra mim, e aí, o filme é bom? Mas não justifica rodar 30 km pra assistir o filme. É verdade. Assim, mas assim, ó, ele é como ele é uma grande homenagem e ele é um fechamento, né, de um ciclo, eu acho que pra quem acompanhou toda a jornada
jornada desse... Do Cassino Royale pra cá? Exato, eu acho que vale a pena porque você se sente satisfeito com mais um filme do James Bond. Como eu falei, ele não foge muito da linha comum. É óbvio que você tem ali, eu acho que o grande crescente é realmente o Skyfall. Eu colocaria até Skyfall, Cassino Royale, aí entra, né, o Spectre aqui. Eu colocaria por último o Quantum of Solace, por último, porque, tipo, eu acho que ele talvez seja o mais fraquinho deles ali em termos de história mesmo e tal, mas fora isso, ele não foge muito, assim, não é um filme que vai cair muito, entendeu? No que diz respeito ao que eles já tinham construído antes, né? Então, assim, é óbvio que a gente vai olhar o vilão e a gente tem como base esse grande vilão que foi vivido em Skyfall, pelo Javier Bardem, porque ele era um cara que tinha esse embate muito forte com o James Bond, porque ele tinha praticamente quase que as mesmas habilidades, né? Ele tinha problemas mentais mesmo. Mentais, exatamente. Ele tinha problemas mentais. O Javier Bardem conseguia passar isso. Às vezes também esse roteiro também ajudava, né? Mas ele tinha problemas mentais pra colocar ele naquela posição. Ele faz umas cenas que ele deixa bem claro que ele tá louco. Aquela cena dele tirando aquela prótese do rosto, aquilo ali é muito marcante pro personagem. Muito. E ele faz isso pra mostrar como a própria M6 é ruim, porque ele ficou daquele jeito porque ele foi morder aquelas cápsulas de sei lá que composto, que com certeza o Xaxim sabe, porque ele é dessas áreas científicas. Mas é aquelas cápsulas que alguns espiões tinham no dente, eles mordiam e morriam, assim, né? Exato. E aí, quando você vai ver lá o Blofeld, você tem ele, ele é a grande cabeça por trás dessa rede criminosa Spectre e tal, que tem embaixo dele, nesse guarda-chuva de vilões, tem todos os outros vilões que a gente viu nos outros filmes. Então esse cara vai ser o cara. E aí o filme esbarra justamente na sua construção, nos seus diálogos. Porque daí você justificar que ele era quase que um irmão adotivo, você criar esse vínculo muito pequeno entre os dois, porque isso é falado, isso não é, não é demonstrado, você não sente realmente esse ódio. Você fica assistindo o filme e ver os detalhes, as fotos que eles postam, os textos, né, que as coisas principais lá, o filme até coloca uma legenda do que tá escrito lá pra dar uma ajudinha, né, aqui pra você entender. Exato, exatamente. É verdade. Mas fica só nisso. Só nisso, exato. Daí não fica aquele peso dramático, aquela carga. Não. É óbvio que assim, ele tem elementos, pontos sutis que mostram ele como um grande antagonista. Eu achei muito bacana aquela cena da tortura, né, do James Bond, porque aquilo ali era um símbolo do que era o Blofeld, né? Era uma máquina muito estilosa, era uma máquina muito de classe, e ele estudando, mostrando meticulosamente exatamente onde que a agulha tem que entrar na cabeça do James Bond para que isso cause um dano X e tal. E é óbvio, né, também pouquíssima, é a cena de sangue do filme, né? Isso daí. Sim. Porque a agulha sai e tem uma gota de sangue ali. Então você vai percebendo essas coisas que assim, ele tem essa característica. E aí, logo depois que o James Bond, estoura aquela bomba, né, e aí, acaba machucando o Blofeld, você até pode imaginar que, ele vai voltar pra cena completamente modificado. Agora a gente vai ver quem é o Blofeld puto, entendeu? E não um cara, pegando o James Bond e falando, eu tenho um joguinho pra você, hein? Você tem que pegar a menina e tem que fugir com ela em 3 minutos. Literalmente uma fase de videogame, né? Final. Exato, eu achei que ele ia voltar completamente consumido por esse ódio dele, do James Bond, entendeu? E aí o cara, sequestra a menina, fala que ele matou as mulheres da vida dele, não sei o que. Ele sequestra a menina, coloca ela num prédio e falou que o James Bond tem que ir lá resgatar ela e fugir em 3 minutos. Cara, sabe? Porra, que é esse ódio, é uma entendeu? quebra, né?
Não, uma quebra muito, muito grande, entendeu? É claro que o James Bond consegue recuperar a menina em 3 minutos, gente. Lógico. Não, nem é essa a questão. A questão é justamente isso. Quando explodiu a bomba, e aí você tem uma câmera que tá posicionada assim no chão, e aí a menina joga, né? A Madeleine Swan lá joga o relógio perto do Blofeld, e aquilo ali estoura. Você vê com essa câmera posicionada no chão que atingiu ele, meio que na lateral dele, e ele voa pra trás e cai meio de lado. Eu falei, pronto, o cara vai estar com a cara completamente deformada, e ainda depois eles fogem daquele lugar, no meio do deserto, e o prédio inteiro explode. Tipo, praticamente uma explosão nuclear, né? Tipo, exato, explode tudo. Aos poucos, explode tudo. Então, tipo, ok, explodiu tudo. Se o cara, tipo, sobreviveu, o cara tá completamente desfigurado. Ele perdeu aquela estética, aquela pose que ele tinha. Assim. Exato. Era o argumento perfeito que eles tinham pra construir um cara consumido por esse ódio que ia tentar destruir a vida do James Bond. E aí não, eles minimizam o cara. Eles colocam o cara como realmente um mimadinho, entendeu? Só cegou o cara. Exato, cegou o cara. Ou então, não colocar, tipo assim, esse acidente especificamente, mas assim, o personagem, ele é clássico dos outros filmes, né, o Blofeld. E ele sempre teve as duas características principais, era a cicatriz, né, e o gatinho branco lá, o gato da raça persa. Então, podia desde o começo, ele nas sombras, e já aparecer com a cicatriz, entendeu? O James Bond, ele podia fugir daquela maquinação lá, como era nos outros filmes. E não necessariamente o cara ter justificado a cicatriz. Ele tem uma cicatriz, tipo, ele podia ter ganhado aquela cicatriz quando ele mata o pai dele, que ele mata num acidente, não é isso? Exato. Então, ele matou o pai, foi dado como morto e tem uma cicatriz. Mas realmente, pela explosão que tem do lado dele, do relógio, que é um dos únicos gadgets do filme, podia ter feito um estrago muito maior. Tipo, um negócio tipo Harvey Dent lá no Batman Cavaleiro das Trevas. In light of the new information I've given him, he's decided to close down the 00 program with immediate effect. You don't know what you're doing. It's not personal. It's the future. And you're not. You're a cocky little bastard, aren't you? I'll take that as a compliment. I wouldn't. This isn't over yet. O filme, ele ganha pontos pelas cenas de ação, ele ganha pontos pela atuação do Daniel Craig, que é é o James Bond consolidado. Ele ganha pontos também, apesar do personagem fraco, mas o Christopher Waltz, ele, acaba dando pontos pro filme, porque ele de alguma forma consegue trazer peso pra esse antagonista muito fraco que o filme tem. Basicamente porque ele é o Christopher Waltz, né? Exato, porque ele é o Christopher Waltz, exatamente. E aí, assim, só que o filme, pra mim, a grande falha do filme tá nessas relações que são mal construídas, entendeu? Nesses diálogos mal feitos, o que é a relação do James Bond com a Madeleine Swan no filme? Ele se apaixona por ela, e a construção dessa paixão é muito fraca, fraca, ao ponto dela de ir lá na hora da tortura dizer pra ele que ama ele e tal. Você não vê essa construção durante o filme inteiro. Não é nada perto do que era pela Vesper, que é do Cassino Royale, né? Exato. E que move ele dos dois primeiros filmes, né? Exato. Não é nada, não é nem de perto daí. Que acontece, o que a gente vê um James Bond apaixonado e tal. Exatamente. Então, ali você tem uma construção, né? Ali, quando você vê ela, você percebe que, tá sendo feita uma construção muito grande ali entre eles. Agora, no caso dessa personagem da Madeleine Swan, ela, inclusive, rejeita ele, não quer ele ali e tal, e aí ela acaba, cedendo a ele depois de uma cena de briga e tal, que é uma cena cômica também, e aí ela acaba cedendo ao charme dele, não sei o quê, e aí 3 cenas depois ela já tá declarando o amor a ele,
Mas da onde surgiu isso, entendeu? Parece que às vezes dá a sensação que ele ficou com remorso de entregar a arma do pai dela, pro pai dela e tá bom, vamos me apaixonar por ela. Pois é. Então, é muito mal construído. Não senti bem isso, mas é uma explicação de algo que não tem explicação, né? Exatamente. É uma explicação sem explicação. Não tem. Na verdade, eu acho que a grande sacada do filme é o que o Rafael falou mesmo, que é assim, filme é uma grande homenagem, é um encerramento e uma grande homenagem. Tem itens de todos os filmes clássicos, todos antigos, o Brutamontes, os Aston Martin, que é o carro, o DB10, que é o modelo novo, o DB5, que é o modelo clássico do Sean Connery. Exato. Tem o Aston... aliás, uma informação do Aston Martin, o Aston Martin é o Finn McMissile, do Carros 2, o detetive lá, o espião do Carros 2. Ah, tá, é verdade. É um Aston Martin. É verdade, não é à toa. Verdade. Legal. E interessante, o Sean Connery é escocês, né? Sim. E o Finn McMissile tem um nome escocês. Olha só. Por causa do Sean Connery, mas tudo bem. Então, a grande sacada do coisa é um filme de homenagem, é um filme de encerramento da franquia. Da franquia não, pelo menos da era Daniel Craig, entendeu? Então é a fase que ele chega e fala assim, olha, estamos encerrando esse negócio, a franquia continua, mas vai continuar com outra pessoa, vamos encerrar aqui. Então até que o Daniel Craig fala, não faço outro filme de 007. Exato, de jeito nenhum. Porque Exatamente. ele sabia, ele tinha um roteiro, ele sabia de tudo que esse filme foi feito para encerrar a participação do 007 e encerrou bem até. Ok, sim, bem entre aspas, né? Fechou o ciclo, tá? Foi um filme de fechamento de ciclo. Fechou o ciclo, próximo ator, próximo James Bond, vamos fazer outra referência. E o interessante desse filme, que em inglês, ele não tem 007 no nome. Ele só chama de Spectre. É, exatamente, ele só chama Spectre, é verdade. Ele não chama James Bond, ele não chama 007, nada. É só Spectre. Exato. Você sabe que eles fizeram um pouco isso também, por exemplo, no Quantum of Solace, eles também colocaram, tudo bem, eles colocaram a marca, né, James 007, e é menor, mas eles colocaram grande, né, Quantum of Solace. Todos esses. Eles colocaram só pra dizer que é um filme do 007, mas o nome do filme não é esse. Exato. Uhum. E aí, esse encerramento, esse fechamento, é pra trazer o próximo 007, tá? Uhum. Que tá, vamos lá, o Roger Moore tá dizendo que seria Hugh Jackman, Daniel Lewis, ou ainda os atores de Hollywood estão querendo que seja o Idris Elba. Putz, é isso que eu ia falar agora. Eu torço muito pra ser ele, cara. Não só por ser um ator negro, que seria um diferencial, porque por enquanto, um ator negro não interpretou o personagem. Mas também porque eu curto muito ele. Desde a participação dele em Thor. Quando ele fez Prometheus também, um personagem não muito grande, mas mandou muito bem. Ele tá pra fazer uma série no Net Geo agora. No Círculo de Fogo. No Círculo de Fogo, exatamente. Mas vocês acham que ele tem, por exemplo, o porte físico, sabe? Ele tem a agilidade que um James Bond precisa? Porque eu tenho pra mim que ele é um cara um pouco mais... Pesado, todos os personagens que ele fez e que tinha essa violência, né, essa coisa, ele era sempre um cara mais forte, entendeu? Ele não tinha muito disso. E voltando até, remetendo a essa primeira cena que a gente vê do James Bond em Spectre, né? Você vê, tipo, ele andando pelo telhado, é uma coisa tão fluida, sabe? Até mesmo correndo pela multidão, pulando no helicóptero, tendo toda essa sequência, você percebe que ele é um cara ágil, ele não é um cara tão forte, ele é um cara mais ágil. Será que o Idris, tipo, tem essa agilidade, tem essa composição física, assim, pra fazer isso? Então, primeiramente, eu não sei se o personagem precisaria disso, ou qual seria a intenção dos estúdios / diretor com o personagem. Talvez fazer um James Bond não tão ágil, mas mais forte, ou que não saia muito na porrada, mas seja um cara perito em um monte de arma, entendeu? Entendi. E outra coisa, sei lá, a gente pega um Tom Hanks, por exemplo, que a gente falou em Repercussão, ou um Christian Bale. Cara, se o ator se dedicar, ele engorda e emagrece de mudar a pessoa, o ser humano que tá ali, entendeu? Sim, então sim. vai que fala, Idris,
você quer ser o 007? Você tem que emagrecer 20 quilos, transformar a massa gorda em músculo e tal. Meu, se o cara tiver a vontade, ele consegue sim. Então eu acho que para um ator, o ator é que nem o esportista, né? Ele tem uma dedicação pro corpo diferencial. O corpo do ator é um instrumento do trabalho, é a expressão dele, né? Exato. E uma coisa que um 007 precisa ter, mais do que tudo, é classe. Sim. Não, sem entendeu? dúvida. Se o Idris Elba mostrar classe, porte, meu, o cara ele fez aquele papel daquele sargento no Ciclo de Fogo, cara, o cara fica em pé de peito estufado o tempo todo, não para. É o tempo todo. Você não vê o cara assim, de guarda baixa, não. Ele fica o tempo todo assim, mostrando banca, mostrando quem que manda ali. No Círculo de Fogo, pra mim, desde a primeira vez que eu assisti o filme, ele é o meu personagem favorito. Mais do que o mocinho e a Japinha lá, que são os personagens principais que vão dirigir lá o Gypsy Danger. Pra mim, é o personagem dele que é o mais legal, assim, as melhores cenas do filme são as cenas que ele tá lá. Por exatamente isso. O porte dele. O cara impõe respeito. Essa coisa dele também foi um questionamento que a MTV fez entre atores de Hollywood, tá? Não é da produção do filme que tá vindo isso, entendeu? Ok, isso aí pode ser que venha a virar uma campanha, ter uma ideia e tal, e via ser, tá? Mas tem um caminho longo pra percorrer isso aí, pra chegar nisso. Bom, muito bom. Tem mais alguma coisa que vocês queiram acrescentar a esse filme? Uma coisa interessante. Por favor. É o seguinte, eu ouvi falar isso num programa de rádio esses dias pra trás e eu resolvi copiar, tá? É verdade. A revista Economist fez um gráfico, tá? De Bond versus Bond. Legal. Todos os James Bond. Aí fizeram uns gráficos de quem mais matou, quem mais bebeu martini e quem mais conquistou mulheres. E aí? Quem mais bebeu foi o Daniel Craig. Entendi. Tá? Em 4 filmes foi o que mais bebeu. Nesse filme ele bebe pra caramba. Até que ele fala, né? Você bebe? Exato. Ele fala bastante. O segundo, o que menos conquistou mulher foi justamente o Daniel Craig. Porque ele é o cara que se apaixona, né? Os outros eram pegadores, né? Os outros eram pegadores. Especialmente o Sean Connery e o Roger Moore, que foram os 2 primeiros, tá? Os principais 2 primeiros, né? Teve o George Lazenby, que também pegou muita mulher, mas... Mas assim, ele fez o quê? Um filme só. Então, o Sean Connery e o Roger Moore foi o que mais pegaram mulher. O Roger Moore foi o que menos bebeu. Aliás, os 2 foi o que menos bebeu. Tá vendo, gente? Se você quiser pegar mulher, você não pode beber. Tá? Olha a mensagem subliminar aí. E o que mais matou todo mundo foi o Pierce Brosnan. Mas esse eu não tinha dúvida. E assim, é uma explosão e matava 20, né? Sim. Aquela coisa década de 90, né? Você acha que eu gostava do jogo de videogame, né? Exato. Tá. Não, olha só, lembra da cena no Spectre agora, em que o James Bond vai fugindo daquela fortaleza no meio do deserto. E aí ele foge, fecha a porta e tal. Ele mata uma sequência, mais ou menos de uns 10 caras, assim. Ele dá um tiro, é uma morte. Um tiro, uma morte. Isso é uma referência clara a esse 007 do Pierce Brosnan. Porque naquela época em que o Pierce Brosnan fazia o 007, essa câmera de ficar atrás do James Bond, acompanhar mais ou menos a visão dele, ele dá o tiro e o cara cair ali, dá o tiro e o cara cair ali. Exato, mais ou menos nesse estilo Doom, era uma coisa muito recorrente nos filmes do Pierce Brosnan. Ele dava um tiro, era uma morte, era certeiro. E nessa sequência, o Daniel Craig faz exatamente a mesma coisa. Tanto que tenha um cara lá em cima do morro, do lado do helicóptero, ele olha uma vez só, pá, dá um tiro, o cara cai lá de cima. E o cara atirando nele. E numa dessa, o Daniel Craig pegou 2º lugar em morte. Exato, pois é. Exatamente. Não, então, cara, é muito interessante esses dados, porque mostra muito também da época, né? Se você for ver, você tem, por exemplo, o Sean Connery e o Roger Moore, por exemplo, que foram 2 grandes 007s, né? Eles foram de uma época em que o machismo era
algo soberano também, né? Então o cara ser sedutor, o cara tá sempre ali atrás das mulheres e não sei o que, era uma coisa extremamente vantajosa pra eles mostrar, ter esse perfil, esse arquétipo do homem sedutor, galanteador e tal. Então eles tinham esse perfil muito forte. Depois, ao decorrer dos anos, você vai vendo que, tipo, isso daí, de alguma maneira, foi mudando. Mesmo as Bond Girls aí, elas ganharam muito mais relevância e personalidade com o tempo, entendeu? Elas ganharam mais cenas de ação, né? exatamente. Mais diálogos até, tipo... Não é aqueles diálogos batidos. Tipo, fala alguma coisa, né? Exato. Exatamente. Fica simplesmente sendo a personagem que o mocinho vai simplesmente pegar, entre aspas. Uhum. Não, tipo, mostre conteúdo, né? Você também é importante. Você tá representando também mulheres, né? Tem mulheres te assistindo que querem saber mais. Mulheres e homens, tal. E mesmo agora, a personagem Madeleine Swain, que é vivida pela Leah Seydoux, ela é uma personagem que você vê que ela tem força, né? Ela é treinada, ela sabe atirar, ela sabe bater, ela tá magoada, ela tá fragilizada pela série de eventos que aconteceu na vida dela, mas ela sabe se colocar, ela sabe o que ela tem que fazer pra se defender e tal. Tanto que o James Bond fala, eu não preciso te ensinar nada, você já sabe. Então ela é uma Bond Girl, tipo, já, assim, bem comprometida com essa causa, apesar de não ser uma personagem feminina forte, longe disso. Ela é apenas uma personagem segura, mas ela não é uma personagem feminina que tipo, vai entrar na vida do James Bond e vai, tipo, sacudir ali, inclusive com a história que o James Bond preza, que é justamente de um cara sedutor, que bebe, que dirige carrão e não sei o que, entendeu? Então não existe ainda essa figura feminina nos filmes do James Bond, mas pela história pode ser que em breve a gente possa ver alguma coisa nesse sentido, sim. Information is all. Is it not? For example, you must know by now that the 00 program is officially dead. Which leads me to speculate exactly why you came. So, James, why did you come? I came here to kill you. And I thought you came here to die. Well, it's all a matter of perspective. Bom, vamos aqui das nossas notas para James Bond contra Spectre, que é esse novo filme aqui, né, do James Bond. E vamos começar com as notas, vamos começar pelo Henrique. E eu gostaria de saber de 0 a 5 claquetes, quanto que você vai dar para James Bond contra Spectre? Agora que a gente acabou de falar por quase 2 horas do filme, eu não tô com aquela má impressão tão grande que eu saí do cinema. Sinceramente, a hora que eu saí do filme, eu saí, puxa, esse filme aí, facilmente eu vou esquecer o que aconteceu. Agora, conversando, eu fui lembrar de muita coisa, tipo, ele não ficou assim, guardadinho, que nem o Cassino Royale e o Operação Skyfall, ele ficou no status do Quantum of Solace, ele ficou esquecido. Aliás, né, no nosso grupinho, a sua mensagem foi: acabei de assistir Boring, James Boring. Aliás, né, a primeira coisa que eu fiz foi assim, putz, vou encarar outra vez uma estrada pra assistir outro filme que o Henrique falou que é ruim. Mas você sabe que a opinião do Henrique a gente também tem que... É que eu sou muito eu nas minhas opiniões. Não, é que o último foi o Quarteto Fantástico, boa, né? O último foi o Quarteto Fantástico. Não, mas peraí, eu não lembro mais as notas, mas eu acho que você não pode ter discordado tanto de mim, discordou? Não, discordei muito, mas foi assim, no fim do filme, Quarteto Fantástico, não é tão ruim quanto ele falou, quanto o Henrique falou. Exato. Não é tão ruim assim, não é tão ruim. O Henrique, ele presta um contrasserviço, né? Porque se ele acha ruim e ele sai falando pra todo mundo que é ruim, as pessoas já vão assistir achando que é muito ruim, né? Pelo jeito que o Henrique fala. E aí você vai assistir já com mais amor no coração. Nesse caso desse filme, eu vou acabar dando 3,5 também. A Xaxim roubou meu espaço pra falar a nota.
Não, mas continue, tá bom. Eu roubei. Roubou. Eu fui, Tudo bem. fui filho da mãe. Por causa que o segundo filme que você faz eu assistir, puta, vai ser uma porcaria, né? É. Aí eu olho assim, mas esse eu falo assim, não, é bom, mas não é tão bom. Você precisa ter todo um conhecimento. É verdade. Assim, eu dou 3,5 de novo. Foi a mesma nota que eu saí lá do cinema. Porque você precisa ter um conhecimento muito grande dos 4 outros filmes. Você precisa saber o que acontece com os outros filmes de 007, ter as referências pra dar algum valor bacana pro filme. É, porque se você for observar ele sozinho, ele é fraco. Ele é um filme fraco. Isso, que é um dos pontos que caiu minha nota. Por exemplo, o Mr. White. A hora que aparece ele, tipo, pra mim não fez diferença nenhuma. Aí tem uma hora que eles falam não sei o que lá do Quantum. Eu falei, puta, é verdade, esse é o velho que aparentemente morre no começo do Quantum of Solace. Mas assim, o Quantum of Solace eu só assisti no cinema. Isso foi quando? 2008, é isso? É, o Quantum é 2008, exatamente. Ou seja, fazem 7 anos que eu assisti o filme, tipo, e, ficou lá na gavetinha guardado, simplesmente. Concordando com o Xaxim, foi uma das coisas que perdeu lá um pouquinho do ponto do filme. Mas você quer acabar, Xaxim? Já deu a nota e basicamente os seus argumentos. O argumento é, o filme tinha que se sustentar sozinho para receber uma nota um pouquinho maior. Então, eu vou usar dos argumentos do Xaxim, então, um pouco pra mim sobre isso. Outra coisa que me incomodou, então, foi essa mudança de tom em relação aos outros 3, que começou a querer ficar um pouco viajado demais. Problemas no roteiro, que não explicou algumas coisas, esse negócio de querer conectar tudo no final. Putz, cara, não... Eu entendi, mas não engoli, sabe? É uma boa definição, né? Boa definição. Então, por esses motivos, eu vou dar 3 claquetes pro filme. É acima da média, mas pra mim, assim, dos 4 filmes que saíram dessa versão com o Daniel Craig, ele tá entre os 2 que eu menos gostei, do que os 2 que eu menos indicaria, assim. Se eu for falar pra alguém que não assistiu, eu vou falar, assistiu o primeiro e o terceiro. Provavelmente o cara vai querer assistir o segundo, porque tem um link grande com o primeiro. Exato. Estão nos mais fracos, digamos assim. Xaxim bateu o martelo aí, 3,5 claquetes. Eu dei 3 claquetes. E você, Rafa? Então, eu já falei aqui, né, a minha ordem, que seria o Skyfall, o Cassino Royale e depois entrando o Spectre, né? Então, assim, eu achei que ele tá pior, mas eu acompanho muito esse raciocínio de vocês de que para ele ser um filme bom ele teria que ter um suporte melhor para funcionar sozinho. Já falei aqui também que eu acho que o grande problema dele tá nas interações entre os personagens, no diálogo entre eles. Eu acho que esse que é o grande problema do filme. Faltou um pouco mais disso e eu acho que muito disso se deve muito por culpa do próprio Sam Mendes, porque Skyfall, que é o top da lista daqui de nós 3 pelo menos, Skyfall é dirigido pelo Sam Mendes. Só que o Sam Mendes, ele fez o negócio com muito mais primor, com muito mais calma e tal. E aí quando eles resolveram fazer o Spectre, ele ficou meio assim, não queria muito fazer, não sabia se voltava pra franquia e tal. E aí ficou nesse nhenhenhé e no final eles começaram a conversar com outros diretores. Tanto que foi cogitado para dirigir a Operação Skyfall o Ang Lee, o Tom Hooper, o Danny Boyle e o Christopher Nolan. Pô, esses caras foram cogitados, chegaram a começar algum tipo de conversa para tentar dirigir o filme. Daí o Sam Mendes pegou e falou, não, tudo bem, eu vou voltar. Só que daí quando ele voltou, eles já tinham um roteiro pronto, já estavam assim perto da data de começar as filmagens e tal, e ele meio que foi indo por inércia, entendeu? E aí o que acontece é que faltou esse primor, esse requinte na hora dele fazer toda essa parte dos diálogos, e eu acho isso uma falha. Você tem, obviamente, no filme grandes cenas de ação, você tem vários momentos ali que você fica, sabe, de tirar o fôlego mesmo, né? Ele tem uma qualidade grande nessa parte, porque o filme, ele é um filme de ação, mas falta um pouco dessa parte do suspense, que eu acho que foi muito bem feita lá no Skyfall, e eu acho que o Christopher Waltz, ele traz um vigor a mais ali, né? Ele traz um brilho a mais a um personagem que não tem brilho nenhum. Então, o Waltz, ele fica à sombra realmente
do que era o Silva, né? Do Javier Bardem no outro filme. Mas mesmo assim, tipo, é feito o filme, tem a história, tem essas construções, ele fecha esse ciclo. E é um ciclo fechado de uma série de filmes do 007 que são filmes muito bacanas. Então eu vou dar para esse filme a minha nota, que vai ser 3 também. Eu não vou fugir muito disso. Eu acho que ele é um pouco acima da média. E eu acho que ele tá abaixo na linha desses 4 filmes que a gente teve o Daniel Craig como James Bond. Sendo um fechador de ciclo, né? E se você acompanhou todos os filmes do 007 agora, desse último tempo, com o Daniel Craig, então vale a pena você ir lá e assistir esse filme, você fechar também esse ciclo, porque provavelmente daqui 2 anos, 3 anos, a gente vai ver um novo 007, uma nova pessoa incorporando esse personagem que é tão icônico para o cinema. Então vale a pena você ir assistir e sentir, né, o que esse filme tem. Ele tem muitas referências, ele faz muitas analogias com os personagens do passado, faz grandes referências a esses grandes filmes. São 24 filmes, né? Então, tipo, tem muita coisa para referenciar. Então vale a pena ir assistir. Vai lá e assiste 007 contra Spectre. Existirão referências no futuro, né, ao Daniel Craig. Sim. Então, assista, sem dúvida. porque vai ter, porque eu acredito que a maioria das pessoas colocam ele como o terceiro melhor 007. Exatamente. Eu não, cara, eu considero ele até hoje o melhor, realmente. É óbvio que, como a gente já falou... Eu concordo com o Rafa. Ele hoje ele tá vivendo uma outra época, né, então... Outra época. Então, um dos 3 melhores, certeza que é, e depende de quem vai dizer. Exatamente. Uma cena que eu lembro bastante, que foi bem divisor de águas do Daniel Craig com o Pierce Brosnan, é que até as cenas de luta do Pierce Brosnan era muito coreografada, né? Era tudo muito artístico, não era nada real. E no Cassino Royale, eu lembro que no começo do filme e tal, ele tá fazendo aquela perseguição, ele tem que roubar uma moto. Aí passa um carinha, tipo, de aquelas motinhas mais fudida, vindo assim de moto, ele dá um tapa no guidão da moto, a moto vai pra cima, o cara cai no chão, o motoqueiro, ele dá um soco na cara do motoqueiro, tipo, pega a moto e vai embora, sabe assim? Uma violência crua, assim, tipo, dá um tapa na moto, o cara cai, dá um soco, rouba a moto e vai embora, tipo... Foda-se. Tipo, que não é aquele, o 007, tudo certinho e tal. É tipo o 007 de terno, mas, se ele quiser roubar sua moto, der uma porrada na tua cara e não falar nada. Exato. Acabou. Exato, cara. Eu lembro assim que ele tem licença lá pra matar, atrás, ele pode matar o cara da moto, daí? Ele tem licença, exatamente. Eu lembro que assim, há quase 10 anos atrás, tipo, é uma das primeiras cenas que eu lembro que eu falei, puta, que da hora esse 007. Foi bem assim. Exato, cara. Aliás, né, não sei se vocês sabem, mas o 007 já esteve no Brasil, né? Vivido pelo Roger Moore. Ele vem pro Brasil investigar e tal. Verdade. E é um filme completamente maluco, porque em uma cena ele tá no Rio, na outra cena ele tá na Amazônia, na outra cena ele tá na Cataratas do Iguaçu. Tipo o episódio do Sim, o primeiro episódio do Simpsons Exato, no Brasil. Exatamente. Ele tem um bondinho, né? Ele vai no bondinho. Tem uma cena que ele luta com um cara em cima do bondinho do Pão de Açúcar, né? Isso, então. Contra aquele cara que tem dentes de metal, né? E o cara morde o cabo de aço pra derrubar o bondinho. E o personagem do Dave Bautista é uma referência a ele, porque era o Jaws, né? Isso, ele tinha os dentes de aço. E o Dave Bautista, ele tem lá nos dedões, ele tem aquela unha de metal que ele enfia no olho do cara lá. Exatamente. Que dá uma puta de uma aflição. Se você for assistir cada detalhe, pra mostrar cada referência, vai demorar muito. Exato. Tem que ser muito fã de James Bond pra achar cada detalhe. Exato. Esse é o charme do Spectre, né? Sem dúvida, tipo, ele fecha esse ciclo com uma grande homenagem. E isso que é bacana no filme também. Sim, foram todas notas boas. Foram todas acima da média 2,5. Foram todas... Não pode-se falar que é um filme ruim. Só não é tão bom quanto os outros dois que a gente assistiu.
always hit the floor. Chegando ao final de mais um podcast, agora o podcast Cinemação número 160, falamos aqui sobre esse último filme, né, do ciclo do Daniel Craig como o nosso querido James Bond, o filme 007 contra Spectre, ou simplesmente Spectre, né, pra quem mora fora do país e vai ver o filme e tal, que lá o filme só se chama Spectre. Então chegamos aqui a esse final desse papo muito bacana, falamos aqui sobre tudo que envolve esse personagem nesse último filme e sem dúvida nenhuma o Daniel Craig como James Bond vai fazer falta, a gente vai sentir saudade dele e que venha o próximo. Então muito obrigado ao Xaxim pela presença aqui. Xaxim, mais uma. Eu que agradeço o convite. E olha, eu quero que você faça 2 convites pra mim depois no futuro, tá? Tô me convidando a você me convidar. Por favor. Nossa, que bicão. Exatamente. Primeira coisa que eu quero que você me convide a convidar é pra um filme que o Henrique não fale que é ruim. Ah, ótimo. Tá? Star Wars. Primeiro filme. E o segundo... Olha, Henrique. Não, melhor não cuspir nada pra cima. Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis não é ruim. Mas já passou. Saco. Tá, e outra coisa... Assim, e a segunda coisa? E o segundo, se der certo, eu quero... Provavelmente deve ter uma fila, tá, de pessoas. Eu quero que você me coloque na fila de pessoas que querem falar sobre Star Wars. Opa, com certeza. Entendeu? Com certeza. Mas o desafio maior é me convidar pra um filme que o Henrique não fala que é ruim. Eu não sou tão ruim assim. Esse é o desafio, mano. Que os 2 últimos você falou, deu mais um mau sentimento. Assim, sabe o que é? É que você perdeu de falar sobre Godzilla. Esse filme foi da hora. Eu falei bem e o Rafael xingou o filme inteiro. O podcast inteiro ele xingou o filme. Exatamente. Não, acho que só tem um monstro gigante e o Henrique já fica delirando. Né? Exato. Então. Círculo de Fogo, Godzilla... Os critérios do Henrique são tão uma incógnita gigante. Não, é hoje um cara de 8 anos de idade. Exatamente. De 8 a 12 anos, uma criança que tá fazendo curtir, o Henrique curte. Não é assim, gente. Tem que ser diferente. Show de bola. Então, obrigado também pela sua presença aqui nesse podcast 160. Valeu, Rafa. Valeu, Xaxim. Obrigado você que tá ouvindo o podcast e até o próximo. E antes da gente acabar, só o último recado, né? Vai lá e escuta o podcast Cinemação número 11, onde a gente falou sobre o James Bond. O James Bond, esse podcast de 2012, e a gente falava sobre os 50 anos que o James Bond estava fazendo. Então a gente falou sobre James Bond, falamos sobre Bond Girls, sobre vilões, curiosidades, falamos sobre várias coisas. Um podcast muito bacana. E outro, né, da família aqui dos nossos podcasts também, que fala um pouco sobre isso, é o podcast 57, que se chama Elementar, Meus Caros, que é um podcast que a gente trouxe o Carlos Stefan lá do Johnny's Inc. para conversar um pouco sobre esse ambiente noir, sobre essa parte de investigação e tal. Então são 2 podcasts complementares aí a esse que você está escutando agora e sem dúvida nenhuma vale muito a pena. Vai lá, escuta então esse, assiste o filme e esse podcast 160, fica por aqui e a gente se vê no próximo. I wanna feel love run through my blood. Tell me, is this worth giving all up? How do I live? How do I breathe? When you're not here, I'm suffocating. I wanna feel love run through my blood. Tell me, is this worth giving all up? For you, I have to risk it all. 'Cause
podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.